família Podcast Fé Compartilhada. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo hoje, onde nós temos o nosso convidado, que daqui a pouquinho nós vamos apresentar para vocês. Mas antes eu deixo lá em Salmos 33, 5, 6, diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça, direito. A terra está cheia de bondade do Senhor. Elias, seja muito bem-vindo. Mais uma semana, né, com o nosso podcast aí, Fé Compartilhada. Todos os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, um grande abraço, nossos irmãos, né, que estão aí. Temos uma palavra hoje de bênção para o teu coração, para a tua vida. Fique atento que Deus vai falar aos nossos corações. Você que está precisando de uma palavra de consolo, de conforto para a sua alma, para a sua família. Fique atento que Deus vai falar com certeza para você e você vai ter uma nova direção na sua vida. Hoje eu estou aqui com o Douglas, né? Douglas Santos, morador ali do bairro Laranjeiras, né? Piraquara, Paraná. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um amigo nosso desde pequenininho, de infância, né? Muitos anos aí, nós acompanhando a trajetória do Douglas, né? Vindo lá de menininho, crescendo, né? Até chegar hoje aí numa vida aí, hoje que está aí bem na vida espiritual, a gente diz assim que está se destacando aí em Piraquara, né? Sempre tem trazido a palavra abençoada de Deus, né? Com o coração de cada um. E é uma grande alegria estar conosco aqui, conosco, né? Para compartilhar a sua fé conosco. E eu te agradeço pelo convite. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade para cumprimentar. Olá, pessoal, tudo bom? Me chamo Douglas Santos. Congrego na Igreja Tabernáculo Pentecostal Deus Vive, onde sou pastor ali. Bem do ladinho aqui, né, do podcast dos meus amigos, mora minha mamãe, meu pai, moro eu no Laranjeiras, no bairro Laranjeiras. Tenho uma filha de 13 anos, uma esposa e agora tá gravidinha agora também. Está de quantos meses? Umas 9 semanas. Olha, 9 semanas. Parabéns. Obrigado. Nem sabia, mas que bom. Filhos são bênçãos, né? Sim. Filhos, a família é uma herança do Senhor, Sim. né? Como que é o nome da esposa? Evelyn. Evelyn, nosso carinho, nosso beijo no coração. Toda a família do Douglas também, a nossa querida irmã Cleide, né? A toda a sua família, o nosso carinho. Compartilhem a live, venham nos apoiar nesse projeto que Deus deu para nós, Sim. né, Elias? De estar levando, compartilhando a fé. Então eu te convido a se assentar, escolher um bom café, e eu te recomendo Dolce Gusto, pegar um copo de suco, uma água para hidratar sua garganta, convide seus amigos, né? Compartilhe essa live, que hoje nós vamos estar aqui conversando, batendo um papo, como o Elias disse, com o Douglas a gente conhece desde muito pequenininho, né? E podemos dizer que é uma pessoa muito querida, guerreira, sempre admiramos você por ser esse batalhador, né, Elias? Uma pessoa que luta, uma pessoa honesta, que conquista, guerreira. E hoje vai estar compartilhando um pouquinho da sua história e a sua fé. Exatamente. Douglas, nos conte, quando você nasceu? Você nasceu aqui em Piraquara? Nasci em Piraquara, nasci no hospital de Piraquara, quando eu tinha ainda hospital aqui em Piraquara. Nossa, faz muitos anos que não nasce criança ali no hospital. Eu acho que o Douglas deve ser o último criança a ser Piraquara. Agora não existe mais hospital, né? Mas foi ainda naquele hospital. Piraquarense não nasce, Piraquarense já faz muitos anos, né? Porque não tem hospital em Piraquara. Tem a nossa reivindicação, né? Para que os nossos governantes venham, né? A reativar o hospital em Piraquara, porque veio a nascer mais piraquarense, né? Porque faz muitos anos, né? Até nem sabia que o Douglas tinha nascido aqui, mas eu acho que o Douglas é um dos últimos remanescentes, né? Piraquarense mesmo, que nasceu aqui mesmo, né? Porque aqui em Piraquara, as crianças, né, nascem, mas são registradas em Pinhais, em Curitiba, né? Não são piraquarenses mesmo de raiz, né? Mas que legal de saber que o Douglas é piraquarense raiz, né? E também aproveitando, fica o apelo aí para os governantes, né? Exatamente. Venham trazer de volta nosso hospital, né, Douglas? Nós precisamos. Muitos municípios aí ao nosso redor e tem hospitais aí, né, que já estão no segundo hospital, né? E nós aqui não temos nenhum, né? Temos uma UPA, né?
Temos alguns postinhos de saúde, mas hospital mesmo nós não temos, né? Para que venha nascer mais piraquarense, né? Mas temos a esperança que um dia vai reabrir, né? Vai reabrir, porque precisamos. Sim. E a tua infância, assim, foi aqui em Piraquara? Sempre foi? Foi aqui em Piraquara, ali na Severino Albert. Aqui é José Mael Albert, né? Na Severino Albert ali, foi ali minha infância ali. Onde eu cresci brincando, jogando bola na rua, boliquinha, cetrada na casa dos outros. Você ainda pegou aquela infância que até esses dias nós estávamos comentando que não havia celular, né, Douglas? É verdade. E nem televisão nós tínhamos. Pouca televisão, né? Nós crescemos dentro da igreja, num lar evangélico, onde a gente não tinha televisão, né? Então, não deixavam ter televisão, né? Então, realmente isso foi bom até para nós. Foi bom para nossa mente, para nossa memória, para o nosso aprendizado. Eu digo que aquilo que a gente ouvia de noite eram as historinhas do pastor João Rico Palharim, né? Era o que a gente ouvia do lado, eram os cultos domésticos, né? Que a gente participava quando não ia para a igreja. Se não, era para a igreja, né? Frequentando escola bíblica dominical. E o bom, que nem nós estávamos falando esses dias, as crianças que não pegaram essa parte do celular, elas têm lembranças, né? Nossa, muito interessante isso. Brinquei, joguei futebol, criança disse, joguei bolica, né? Então... muitas brincadeiras, nós, crianças de hoje, não sabem, né, qual que é as brincadeiras. Se for falar de umas brincadeiras, mostrar uma bolinha de gude para uma criança de hoje, ela não sabe nem o que faz com ela. É verdade. Né? Então, é fase da Até vida. Mesmo não sabem andar de bicicleta algumas. Exatamente. Então, as nossas brincadeiras saudáveis, se corriam, né? Se gastava energia, né? As crianças... Hoje em dia, tudo por quê? Porque as coisas vão mudando, né? Sim, sim. Até as crianças já não podem ficar na rua até muito mais tempo, de noite na rua, que é até perigoso, né? Mas a nossa infância aí, nessa época aí, dos anos 2000, 90, né? Pra cá, foi uma infância que a gente aproveitou muito, né? Sim. E a tua adolescência, assim, como que foi no lar cristão? Como que você já ia para a igreja? Você pegou a parte ali do Conjunto Ebenezer, né? Peguei o tempo do Conjunto Ebenezer, peguei o tempo do pastor Vitorino. Vitorino então, Silva, né? Isso, desse pastor ali no Jardim Primavera. Né, tenho lembrança que depois foi o pastor Eurides também, né? Sim. Um tempo de grande avivamento na igreja Jardim Primavera. Foi. Né, um pastor assim exemplar, até hoje a pastora ainda congrega ali na sede, né? Deixa eu ir lembrando aqui, porque são muitas lembranças, né? Sim. Mas assim, eu participei dos pequeninos, das crianças, dos adolescentes, né? E dos jovens ali na igreja. Então, assim, eu me lembro de tudo, da escola bíblica dominical, quem eram as professoras, né? A pastora Ivone, a irmã Maria. Então, quem eram nossas professoras, né? Até mesmo a irmã Cristiane, né? Sim. Cuidou muito tempo ali do coral das crianças ali, né? E não era cantar. Era gritar, né? Ela dizia, grita, né? Ela vai cantar alto mesmo pra igreja ouvir. Sim. E nós crescemos ali, né? Então eu digo que a minha infância toda foi baseada dentro da igreja. Sim. Porque quando nós éramos pequenos, havia cultos do Evangelho Quadrangular na nossa casa. E era na Severino Albert, e lotava a rua. Né, lotava, eram muitos carros, e assim minha mãe preparava aqueles alimentos no final e saía buscando o pessoal aqui nas ruas, e realmente mesmo enchia de muita gente lá em casa, eram muitos milagres, Deus operava muito através do poder da palavra, e foi ali dentro que eu recebi uma palavra de um pastor da Quadrangular, e ele disse, e passou a mão na minha cabeça, minha mãe conta isso, né, meu pai conta, e ele disse assim, vai ser pastor e pregador. E eu digo assim que essa palavra ela veio se cumprir. Os cultos domésticos eram uma benção, né? Sim. Hoje ainda tem alguns cultos domésticos, mas não tanto como tinha antigamente, né? Sim. Parece que antes era mais, as pessoas viam mais... As essências elas estão sendo apagadas. Exato. Pela falta da busca das pessoas. Exato. As pessoas hoje elas estão se envolvendo com tantas coisas dessa terra que elas estão esquecendo do essencial da presença. O tempo está sendo ocupado com outras coisas, né, Lucas? Às vezes tem um tempinho, mas aquele tempo, em vez de dedicar para as coisas de Deus, aí vou fazer outra coisa porque a vida nossa está assim, está correria do dia a dia. É uma paz que eles buscam, mas é uma paz que eles nunca vão encontrar.
É uma paz onde nós só vamos encontrar em Cristo. E eu digo assim que essas memórias, essas lembranças, elas ficam marcadas, né, na nossa mente, né? Quando ele saiu no final do culto, levando as senhoras para as casas e tudo. E foi ali o nosso aprendizado. Depois passamos para a Igreja Assembleia de Deus, aí a pegada mudou um pouco. Daí eram as vigílias, né? Que eram as vigílias, os avivamentos dentro da igreja. A pentecostal, a restrição foi um pouco maior também, né? Sim. Até mesmo com vestimentas, que antigamente... Hoje muitas coisas, antigamente era pecado para o sistema assembleano, hoje já não é mais, né? Mudou já muito a questão do pensamento, das doutrinas de usos e costumes. Sim. Nós podemos falar isso, né? E assim, ali foi o meu aprendizado, e eu digo assim que eu glorifico a Deus por tudo aquilo que eu passei e aprendi, porque sou quem sou hoje, até mesmo com a minha intimidade com Deus, né? Por aquilo que eu vivi lá atrás. Mas da tua adolescência até chegar no jovem, você teve uma fase assim de... Dá aquela afastada do caminho, assim, ou você já seguiu avante desde a infância? O meu afastamento da igreja, eu acabei me afastando por um pequeno período, e eu me afastei por uma frustração, de dentro da igreja mesmo, por falta de maturidade. Né? Hoje eu percebo que a maioria das pessoas hoje, elas acabam se afastando da igreja por falta de maturidade e experiência com Deus. Né? Estão dentro da igreja, mas participam, elas sabem operar dentro de um culto, elas sabem dirigir um culto, elas cuidam de um departamento, mas ainda não tem realmente um foco, um objetivo com Cristo. É por isso que as pessoas saem da igreja, porque não conheceram Deus na profundidade que Ele é. Porque quando conhece Deus na profundidade que Ele é, você não consegue largar Deus. Não consegue. Eu sempre falo para a Rose, né? A gente tem que ir para a igreja, servir a Deus, não para mostrar para alguém, para mostrar que você está fazendo alguma coisa ali. Não, você tem que ter como objetivo que você vai servir a Deus. Sim. Esse é o verdadeiro objetivo do cristão, lá para cultuar a Deus. Se alguém está fazendo alguma coisa de errado lá, se alguém está fazendo algo que você não se agradou, deixa de lado aquilo lá e foca somente em Deus. É isso que é o objetivo da pessoa aí na igreja. Porque muitas pessoas saem, né? Nós cristãos falamos desvio, né? Você desvia do caminho. Isso. Por causa de uma frustração, né? Alguma palavra mal falada para a pessoa, alguma coisinha. Então, coisinhas simples, né? Que o nosso Deus, nosso Pai, está lá do céu olhando e fica assim, puxa vida, meu filho está lá se preocupando com uma palavrinha. As pessoas, na maioria das vezes, elas se afastam da igreja pela uma falta de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Né? São dengadas, não tem resistência. Muitas das vezes vem para a igreja pensando que Deus, Ele é o seu mordomo que deve o servir. Né? Trazendo casa, carro, dinheiro, saúde, mas o nosso objetivo é céu. E Ele disse que nós teríamos aflições nessa terra, mas para a gente ter bom ânimo, né? Porque nós venceremos. Porque Ele venceu. Tem muitos cristãos que a gente fala que é um bebezinho ainda, né? Aquele bebezinho que tem que carregar no colo, tem que dar uma madeira, tem que dar, né? Então papinha, né? Eu acabei saindo da igreja por não ter maturidade. Né? Aprendia, sabia, tinha todo o sistema, mas saí por um período pequeno e depois voltei. Mas assim, eu digo que nada do que aconteceu na minha vida e na minha história foi perdido. Tudo teve um aprendizado e serviu para mim ter mais a proximidade de Deus e conhecer Deus realmente como Ele é. É verdade. Douglas, você disse que no momento você parou porque ficou chateado com alguma situação e tal. E nesse tempo que você estava ali afastado, a sua volta é mais difícil? É mais difícil, porque quando você se afasta, você não lembra de Deus. O afastamento de uma pessoa que ela se desvia do caminho, da presença de Deus, automaticamente ela fica cega. E automaticamente ela fica cega e surda para as coisas de Deus. Não quer ouvir. E você recebe, você já não sente mais aquele peso do mundo espiritual, aquela carga, você recebe um alívio ao ponto que você sente uma liberdade, uma falsa liberdade. E você começa a viver uma vida descontrolada, uma vida sem destino, sem rumo. É simplesmente eu posso fazer o que eu quero, mas há consequências em tudo aquilo que nós fazemos. Exatamente. Né? E não são boas, né? E não são boas. Voltar, como você me perguntou, irmã Rose, para a presença do Senhor, eu digo que ninguém volta porque quer. Né? Eu digo que muita gente vai conhecer. Não. Mas é porque Deus ele tem um propósito maior. E Deus ele gera um cerco em volta dessas pessoas, gera um cerco em volta da nossa família, em volta daquele que afasta, ao ponto que essa pessoa não encontra mais porta, não encontra mais
E a pessoa começa a se ferir ao ponto que ela tem que voltar. E foi isso que aconteceu para mim. Chegou um momento que Deus quis me pegar e eu senti que Deus ia me pegar. E quando ele me pegou, não tinha mais escapatória para mim. Eu simplesmente tive que retornar, né? Retornado emburrado, retornando não querendo retornar, né? Mas eu tive que retornar. Porque havia uma palavra lá atrás que foi liberada na minha vida. Uma mão que passou em cima da minha cabeça e disse, vai ser pregador e vai ser pastor. Né? Então, quando nossos filhos, a nossa família, nós temos uma palavra, eu trago um conselho para você. Não queira fugir, porque você não vai conseguir fugir do propósito de Deus. Não vai. E a palavra, nós sempre falamos que a palavra, ela tem que ser a palavra de bênção, né? Porque a palavra, ela pode ser uma palavra de maldição, também pode ser uma palavra de bênção. Então, a pessoa que profetizou na vida do Douglas, né? Que seria um pastor, que seria um pregador da palavra, né? Foi uma palavra liberada de bênção do céu, né? Palavra que abençoou a vida dele. E com certeza os anjos, o nosso Deus, ele ouviu aquela palavra de bênção. Opa, tá profetizando coisa boa, então eu vou pegar para mim, né? Sim. Antes que o mundo venha, pega, eu vou pegar para mim, porque isso aqui é um vaso escolhido, então eu vou moldar ele, né? E olha a importância da palavra, né? Ele disse lá que você, quando criança, aproximadamente quantos anos? 7 anos. 7 anos. Então, ele disse que você seria um pastor, né? Que viria a trazer a palavra, mas você teve a sensibilidade de lembrar. Eu digo para você que acho que a sensibilidade não foi minha. A sensibilidade foi dos meus pais. Os seus pais te lembraram. Lembra da palavra. Porque assim, eu digo assim que a família, o apoio da família, ela é muito importante. É muito importante. Né? Então assim, nós darmos o apoio para os nossos filhos, né, para aquele que está começando, é de grande valia, de grande importância. Sim. Porque nós, por não termos maturidade, até mesmo não entendimento quando criança, né, nós levamos muito em consideração os conselhos dos nossos pais, né? Eles são nossos exemplos, né? Eles são os nossos exemplos. Sim. Então sempre havia uma palavra sendo lembrada. Hoje, né, eu sou claro, né, tenho um comércio, mas trabalho com venda, e eu sempre brincava, né, debaixo da mesa, de vendedor, né? Passava aqueles caminhão de frutas e verduras, né? E eu, atenção, porque esse aqui é o carro da frutas e verduras que vai passar em frente da casa, né? E eu já preguei muitas vezes, até comentei sobre isso, falei assim, na minha mente eu seria um vendedor. Mas para Deus eu seria um pregador. E muitas das vezes nós achamos que o nosso dom é para a gente utilizar aqui nessa terra para o nosso próprio benefício. Até podemos ser beneficiados por ele. Mas eu digo que o maior benefício de toda a eloquência e fala que eu tenho é para me pregar a palavra. É da maneira que Deus nos escolheu. E nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele escolhe a pessoa no dom que ela tem, na palavra, assim, para fazer a obra dele, né? Como foi com os discípulos, né? Pedro era uma pessoa, né, explosiva, né? Fazia coisa assim na hora, assim, às vezes sem pensar, e Deus usou isso estrategicamente para fazer a obra dele, né? Sim. Então, vamos pegar essas pessoas que são corajosas, valentão, para trabalhar para mim, né? Sim. Então, os corajosos que naquela época lá, Moisés, né? Então, pessoas corajosas, Deus falou, opa, esse aqui é corajoso. Se defendeu o irmão dele lá, dos egípcios, né? Uhum. Então eu vou usar ele para o meu favor. Trouxe ele pro lado dele. E é assim que Deus faz, né? Deus usou teus argumentos, a tua boa dicção, fala para fazer a obra dele, né? Sim. Muita oração também da sua mãe, né, Douglas? Demais. Eles são de muita oração. Eu lembro acho que ele serve a nossa família é oração ali. Eu lembro que uma vez, quando você estava ali na adolescência, você comentou com nós, né, que acordava de madrugada e a sua mãe estava orando. Sim. Eu lembro você nos contando, né? Sim. Quantas vezes, né, porque o quarto deles era de madeira, eu morava nos fundos da casa deles, eu vi eles orando e sempre liberando palavras, né? Sim. E chegou a hora, né? Porque a oração tem poder. Tem poder. As palavras têm poder. Então, é muito importante, até vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, liberar palavras de bênção. De bênção. A palavra é uma... Eu sempre prego uma mensagem sobre a rede de Pedro, né? Quando ele lança a rede através do poder de uma palavra, né? Jesus fala, lança as redes sobre águas profundas, e quando nós vemos o mar, nós não conseguimos enxergar o que está lá embaixo das águas. Exato. Né? Exato. E as redes de Pedro, quando adentraram sobre as águas, ele já não conseguia mais ver, acredito eu. É as nossas palavras, nós liberamos ela e já não conseguimos mais ver. Mas ela foi buscar algo para nós no mundo espiritual. A oração é da mesma maneira. Você pode não lembrar, mas ela está viva no mundo espiritual, buscando algo que você liberou ela um dia para ela fazer. E Deus um dia vai lembrar. Deus nos lembra sempre, né? Nós já tivemos, né,
essas experiências, né, que Deus você lembra aquela vez que você se ajoelhou lá na sua cama e pediu isso, né? Lembra aquela vez que você orou lá para o seu irmão, para sua irmã, para sua família? É uma coisa que você nem lembrava mais. Você não, por mim não lembrava mais, porque a gente, né, passou tantos anos, mas eu lembro. As lembranças às vezes são importantes e necessárias, né? Sim. Lembra da onde que eu te tirei, lembra, né, o que tu me pedistes. As lembranças, a gente precisa ter lembrança para saber da onde que nós fomos, o que nós devemos fazer, né, como que nós podemos proceder nas nossas atitudes, né, e como a gente diz, né, Douglas, o tempo passa, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, muitas das vezes nós somos um pouco como Pedro, queremos resolver tudo ali, né? Na hora, né? Na hora, né? E uma coisa importante que nós estávamos falando sobre os apóstolos, né, que todos eram corajosos, né? Todos eram corajosos. Deus precisa de pessoas corajosas. Exatamente. Pessoas que faz na direção de Deus. Né? Porque na nossa direção nós não podemos e não conseguimos fazer nada, né? Agora, quando nós colocamos Deus na frente, convidamos Ele, né? Uma coisa que a gente fala bastante aqui em casa, Douglas, muitas das vezes a gente dobra o joelho e pede: Senhor, eu preciso de alguma coisa, né? Eu preciso que faça isso por mim. E aí nós temos que ter o cuidado também de agradecer. Sim. Né? Muitas das vezes é esquecido de agradecer. Assim como a gente coloca as nossas dores, né? Vem, se ajoelha, conversa com Deus, faz o nosso pedido. É muito importante e é necessário a gente também agradecer e convidar na hora de se alegrar, né, Douglas? Sim, eu sempre digo que a gratidão, ela tem um poder de multiplicação. É verdade. Né? Sim. Quando Jesus pegou os pãezinhos ali, ele levantou para cima e trouxe o ensinamento do agradecimento. Ficou ali. E houve uma grande multiplicação. Então, o agradecer, ele multiplica. Faz 12 para 13 anos que eu prego sobre generosidade, sabe? E eu vejo resultados extraordinários na minha vida, na área da prosperidade, através realmente mesmo de todos esses segredos. Gratidão. Quando você é grato, você recebe paz, você recebe poder de multiplicação. E a gratidão, ela, principalmente a Deus, mas tem muitas pessoas que Deus levanta para ajudar, levanta para, às vezes, consolar, trazer uma palavra de bênção. Essa pessoa também a gente tem que agradecer, né? Sim. Porque foi Deus que colocou ela na tua frente para que ela venha a ser um canal de bênção para a nossa vida. Sim. Então, agradecendo a ela, automaticamente você está agradecendo a Deus. Sim. Porque ela foi um canal, né, de bênção para a sua vida. Então, agradecer as pessoas, né, ser solidário, né, as pessoas que muitas vezes ajudam nós, né, nos ajudam, temos que também ter essa consciência de agradecê-los também, né? Exato. O amor, né? Sim. O amor. Que Deus prega a união, né? A união quando ele formou a igreja, né, através de Pedro, né, através, né, falando que através daquela pedra ali, né? Se havia Pedro, ele construía a sua igreja, né? Então ele já queria que a igreja fosse uma união, né? O corpo de Cristo, uma união ali. Então é isso que nós devemos ter consciência de hoje em dia, que nós temos a consciência de que nós servimos a um Deus, somos cristãos e temos na igreja, a nossa igreja tem que ser um corpo só, né? É um corpo só. Então, um membro ali, às vezes faz falta ali na igreja, temos que correr atrás e dizer por que está acontecendo com aquela pessoa, porque uma falta de um membro no corpo, ela dói, né? Dói no coração. A gente não se cortar um dedo da sua mão. Tô com uma unha aqui inflamada aqui. Parece que tudo encosta nela. Sabe? Se nós muitas das vezes sentíssemos a dor do nosso irmão como nós estamos sentindo, como eu tô sentindo essa dorzinha aqui na minha unha. Dá pra ver que tá bem inflamadinha, né? Já faz alguns dias já. E assim, muitas das vezes, nós somos indiferentes dentro da igreja. Exato. Com a dor do nosso irmão. Porque pensamos, Tiago ele vai dizer assim, pediste e não recebeste, porque só pede pro teu próprio benefício. Sabe, quando nós entendemos o segredo da oração, que não é por nós, mas é pelos outros, eu digo que nós seríamos mais abençoados. O nosso Jesus mesmo, ele fez uma oração até da nossa próxima revista, Escola Dominical, ela vai falar sobre isso. Quando ele orou, né? Aquela oração mesmo sincera, orando por ele, e orando para os discípulos, e orando para a próxima geração que ia vir, né? Então ele fez aquela oração já se colocando no lugar dos discípulos, né? Que ele sabia que eles iam passar. Né? Falei, Pai, né? Eu deixo eles aqui, mas não deixo eles só. Né? Traga um consolador para que eles venham a ser consolados, né? E os que vão vir depois também, né?
somos nós que estamos aqui hoje, né? Falando da palavra dele. Também ele orou por nós também. Exato. Então, aquela oração que quando eu leio essa passagem ali, é a oração mais tremenda, né? Mais sincera que Jesus fez ali, mas que ele se colocou no lugar dos discípulos, né? Que sabia que eles iam passar, né, nesse mundo, né? Falou, não tira eles da terra, não tira desse mundo, mas guarda eles aqui, né? Guarda, protege. Né? Então hoje também nós estamos protegidos através dessa oração que Jesus fez ao Pai, né? Amém. Né? Então, quando for orar para o teu irmão, vai orar para o seu parente, para o seu querido, para o vizinho, se coloque no lugar dele, né? Se coloque no lugar dele, se sentindo aquele problema que a pessoa está passando, se coloque também como se estivesse passando por aquele problema. E essa oração tem que ser assim, né? Você falando isso me fez lembrar que o próprio Jesus disse, em meu nome expulsariam demônios, né? Colocaria as mãos sobre os enfermos e os curaria. Então ele nos deixou esse legado, né? Esse legado. E nós temos que fazer isso, né, Douglas? Ser representantes de Cristo. Exato. Né? E muitas das vezes as pessoas, hoje pastoreando, as pessoas dizem, mas eu não sei fazer. Né? Mas eu não sei como agir. Eu não sei como orar ali em cima, ou vice-versa. Executar algum trabalho na igreja. Eu não sei como me comportar, não sei como fazer, eu não tenho coragem. E eu digo assim que ninguém nasce sabendo. Não. Né? Antes de a gente querer assumir uma responsabilidade dessa, de ir lá, expulsar, querer pregar com tanta eloquência, fazer isso, fazer aquilo, pastorear, nós temos que entender que tudo tem um começo. E o começo ele também não é fácil. Não. Né? Posso trazer aqui um pouco do meu começo ali, quando eu comecei a pregar na igreja? Sim. Com certeza. Ali no Primavera, ali eu digo que recebi muitos apoios dos irmãos, né? A primeira vez que você pregou foi aqui na igreja de Jardim Primavera? Foi com 12 anos de idade. 12 anos? Com 12 anos de idade, que acho que deu uns 5 minutos de pregação. Foi para as crianças, não? Foi para as crianças, o pastor não, não sei se ele é agora presbítero, o Walter Malaquias, ele me deu uma oportunidade ali. Ele assumiu ali o altar porque eu não conseguia pregar, foi na parte de baixo, não consegui terminar a mensagem, e ele pegou e falou que Deus continue abençoando, né, a vida do Douglas e tal. E até acho muito interessante, algo que me marcou, ganhei uma Bíblia pentecostal, Almeida, por não faltar um culto de oração durante 1 ano na mocidade. Não podia faltar. E várias pessoas, vários jovens foram faltando, e eu fiquei ali, competindo ali com um rapaz chamado Leandro, né, ele morava aqui embaixo, aqui, meu tio ainda. E eu competindo com ele ali, e já no finalzinho do ano, e a gente competindo, não podia faltar nenhum culto de oração na segunda-feira. E o Walter, ele ia ofertar uma Bíblia na vida de quem não faltasse, né? E daí, beleza, quando chegou no finalzinho ali, ele acabou indo posar para casa, acho que de uma tia dele, e eu ganhei a Bíblia, e preguei muitas vezes com aquela Bíblia, e agora eu não sei se eu esqueci ela dentro de uma igreja, que eu fui pregar alguma coisa, mas com aquela Bíblia eu preguei muito. Então, assim, os irmãos tiveram muita paciência comigo. Gaguejava, tremia, falava errado, né, as palavras, chamava Potifar de Potiboi, era de tudo, né? Errava, gaguejava, chorava, mas assim, eu tive uma liderança que acreditou, que me apoiou, Sim. né? Um pastor muito simples, mas que ele me dava muitas oportunidades. Vai pregar. E isso foi me desenvolvendo, né? E eu fui criando mais sede, mais vontade pela palavra, acreditando nas palavras que lá atrás um dia foram liberadas, né, sobre minha vida, frequentando a escola bíblica dominical, desenvolvendo meu ministério, né? E eu digo assim que hoje as pessoas elas têm medo, mas tudo tem um começo, né? Muitas das vezes você tem um talento extraordinário aí, mas está escondido. Por quê? Porque você tem medo, né? Mas nós temos o espírito de ousadia. Vai tremendo mesmo, vai chorando mesmo, vai gaguejando mesmo, vai passando vergonha mesmo, vai errando mesmo, porque é dessa maneira que o Senhor vai te aperfeiçoar. É isso, né? Então, assim, quando nós recebemos esse aperfeiçoamento, aí sim, repreendemos espíritos malignos, estamos preparados, adentramos dentro de casa de pessoas, porque quantas pessoas estão adentrando dentro de casa de pessoas despreparadas,
Também. Machucam, falam palavras sem sabedoria, ferem famílias, Exato. né? Exato. De vez de abraçar, aconselhar, aconchegar e trazer para dentro da casa de Deus, né? Trazer novamente essa esperança, acaba matando, acaba afundando. Então, antes de você fazer tudo isso, vai e se prepare. Se prepare no secreto. Deixa Deus te treinar no quarto da oração, para que depois você possa executar tudo aquilo que Cristo determinou que um dia você faria. Exatamente. Às vezes não é só orar também, porque a oração ela é muito importante, mas o preparo, né, Douglas? Tem que ter preparo. Hoje nós estamos caminhando com muita gente despreparada, Elias. Né? Prepara, ler a palavra, estudar, tem muitos livros, né, que você pode se aperfeiçoar lendo e tal. Isso aí vai te dando bagagem, né? Vai te dando bagagem, para você chegar na hora certa ali, você vai lembrando das palavras, vai vir as palavras na tua mente, a pessoa vai te lembrando, para você, opa, eu já falei sobre isso, Deus vai lembrando daquelas palavras, e aí vai desenvolvendo a mensagem, né? Sim. E nunca esquecer, né, que Deus é amor. Ele nos ama, né? Ele está sempre pronto a nos receber, a nos perdoar. Então, por que nós, né, ser humano, às vezes não te perdoa, né? Quem somos nós para não perdoar se Ele mesmo nos ensinou sobre o amor? Perdão, né? Você foi se aperfeiçoando, né, Douglas? Você foi até chegar hoje a estar cuidando de uma igreja. Isso. Como foi esse chamado, esse processo? Então, quando me geravam oportunidades para me pregar, começou na Igreja de Jardim Primavera, né? Então, ali, eu sei que quando eu retornei, muita coisa eu já tinha esquecido, né? Eu precisava ser lapidado como um obreiro. E chegou certa vez uma pessoa em mim e disse assim, se você não quiser oportunidade, é só você vir sem gravata. Mas se você quer oportunidade, você vem de gravata. Eu falei, nossa, agora eu vou de gravata, eu quero oportunidade. Porque a gente sabe, né, que na Assembleia de Deus, hoje, pelo menos o campo que a gente congregava, né, exigia gravata, né, agora eu não sei mais como que tá. Mas, e eu falei, nossa, agora que eu vou de gravata. E eu ganhava umas roupas, assim, de bazar, assim, aqueles ternos, assim, que parecia a armadura do Cavaleiro Zodíaco. Gigante, né, e feio, listrado e tudo, mas eu tinha um terninho bonito ainda que eu tinha ganhado da minha mãe, muito tempo atrás, de Oxford, né? Então, assim, eu falo assim porque meu começo não foi fácil. O retorno para a casa de Deus, ele não foi fácil. Mas eu tinha sede. Eu tinha sede porque eu conheci alguns meninos que me levaram no monte, sabe? Levaram eu para... me apresentaram uma outra atmosfera de poder, né? Não desmerecendo todos os ensinamentos, mas assim, eu sou meio caduco com Deus. E esses meninos começaram a me apresentar coisas profundas. Eu via Deus usando eles em profecias, eles expulsando demônios, e eram ainda adolescentes, jovens, né? Adolescentes, eu digo 17, 18, 19, 20 anos de idade, e Deus usando, e aquilo assim começou a me trazer uma vontade de querer ser como eles. Então, eu saía da Igreja do Primavera, e sem carro, numa situação difícil, de a pé. Saía do Laranjeiras, 4,2 km até a Igreja de Primavera, saía dali, ia de a pé até o monte, tirava 1 hora de oração, 1 hora e pouco, orando, voltava para casa. Trabalhava no outro dia, chegava atrasado no culto, porque trabalhava no SIC. Era muito longe. Então eu chegava às 8h30 no culto, o pastor Josias já sabia disso, né? E ali ele foi me gerando as oportunidades. Mas eu digo que mesmo eu sem saber falar direito, mesmo eu não conhecendo com profundidade a Bíblia, eu ainda consigo sentir ainda a maneira que Deus me usava dentro daquele lugar. Quando o pastor olhava e dizia assim, Douglas, você ora, eu orava e pegava fogo dentro da igreja. E eu digo, não é por eu orar, mas é porque eu estava tendo um tempo de busca, de intimidade, e eu queria conhecer Deus na profundidade que Ele era. Então, assim, e eu comecei a fazer testes com Deus, porque aqueles meninos, com o pouco que eles sabiam, eles começaram a me apresentar os mistérios espirituais. Já vivendo isso, né, meus pais dentro de casa, mas não eu. Até que quando eu comecei a pregar, eu contava muitos testemunhos da minha família, da minha mãe, do meu pai, e um dia minha mãe disse assim, Douglas, para de contar meus testemunhos, vai viver tuas experiências com Deus. E se eu tenho algo para dizer para você nessa noite, você que nos assiste, para de contar o testemunho dos outros e vai viver tuas experiências com Deus. Sabe, é isso que eu tenho para dizer. Porque assim, e eu comecei a buscar as minhas experiências com Deus. E eu me lembro muito bem uma vez, não vou citar nomes aqui, mas o pastor ele pedia pra gente orar pelos dizimistas lá embaixo, né? Sim. Desce lá embaixo lá e ora pelos dizimistas no final do culto. E certa vez eu peguei e coloquei a mão assim no meu irmão e fui orar por ele.
né? E eu já estava naquela estiga de querer mais de Deus. Eu já não queria mais só pregar, eu queria que Deus me usasse em alguns mistérios diferentes. E eu peguei e coloquei no irmão assim, e Deus me trouxe uma viagem. E eu falei, nossa, mas como que eu vou falar? Eu não sei se é mesmo, se é a voz de Deus, se é Deus, se não é. E eu peguei, e quando eu falei isso ali na igreja, né, quando Deus falou isso comigo, assim, no final do culto eu cheguei nesse irmão. E eu falei bem assim, irmão, posso te fazer uma pergunta? Né, não vou citar o nome aqui, mas uma pessoa muito, assim, 10, assim, muito de Deus. E eu cheguei assim e falei, bem, você vai viajar? Eu vou viajar pra Argentina. Eu virei minhas costas e falei, nossa, Deus tá falando comigo. Deus tá me revelando. Meu Deus do céu. Não, aí e eu comecei a fazer testes com Deus. Porque eu precisava entender a voz de Deus, eu não tinha. E o que acontecia? Havia uma aceleração muito grande no meu coração, tão forte, tão poderosa, que assim, só passava quando eu ia. Eu orava pela pessoa, e eu não tinha coragem de entregar, então eu orava a revelação. Né? E muitas pessoas começaram a falar, nossa, eu estou passando por isso. E eu sabia que era Deus me revelando. E daí eu comecei a orar mais, jejuar mais. E era 21 dias de jejum. Saí de um de 21, era mais 21 dias. 21, e oração, um monte. Tinha vezes assim que eu sentia tão inquieto dentro de casa, muitas vezes até mesmo pela aprovação, que eu ia 2 vezes por dia no monte. E as pessoas acham que hoje adquirir poder é assim tão fácil. Nós estamos caminhando no robótico. Buscar poder de Deus exige sacrifício, exige muito esforço. Eu sei que é melhor obedecer do que sacrificar, mas exige tempo, dedicação e muita santidade para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Exatamente. E essa fase, Douglas, você pregou a palavra, daí você já foi para o ministério, né? Levando você a ter algum ministério na igreja? A cooperador. Daí, né, que é o início ali para você subir no altar, né? Sim. Então, subir no altar ali é cooperador. E para mim foi muito delicioso estar ali, né? E eu digo assim que até hoje, assim, eu tenho uma saudade dali, porque foi uma igreja que muito me abraçou, né? Tem um motivo porque eu saí dali, mas assim, não é um motivo ruim. Mas é porque, como eu cresci ali, todas as pessoas me tratavam com eu era filho de todo mundo, né? Todo mundo opinava na minha vida, todo mundo dizia com quem eu tinha que namorar e vice-versa. Então eu falei bem assim, eu tenho que sair debaixo do braço desse povo. Não passa mais. Um passo a mais. Por quê? Né? Muitas das vezes a gente pensa que é nós que tomamos as escolhas, algumas escolhas, mas é Deus nos impulsionando a um propósito, porque Ele tem um propósito lá na frente, né? Então, assim, eu me baseio muito, assim, sobre a história de José, sabe? Os processos que ele passou até chegar onde Deus queria que ele chegasse, para que houvesse realmente mesmo um conforto a todo o povo, né? A toda a sua casa. Então, assim, esse tempo na igreja ali foi muito aprendizado para mim. Então, eu fui levantado a cooperadora ali. Mas eu tenho algo para dizer aqui, né? Eu até brinquei e comentei na casa da minha mãe. Falei, mãe, acho que isso eu vou falar se chegar de hora. Eu fui um obreiro muito desobediente. Eu fui muito obediente, mas eu fui muito desobediente, né? Eu digo assim, no meu momento de aprendizado ali, eu fui muito obediente, realmente mesmo, até porque eu não tinha... eu não tinha condição realmente de pregar para fora, porque ainda eu estava aprendendo ainda muita coisa. Mas queria. Mas quando as coisas começaram a florescer para mim, eu comecei a se tornar realmente mesmo. E eu não tenho por que esconder isso. Eu fui um obreiro um pouco desobediente. Lá naquele dia, lá no céu, nós vamos ver realmente se eu fui desobediente, quem estava certo. Se era a liderança ou se era eu. Mas assim, não podia pregar em outros ministérios, né? Eu podia pregar no campo de Piraquara, nas Assembleias de Deus, quando começou a fluir, e não podia. E eu comecei a pregar em outros ministérios. Mas daí eu comecei a conhecer uma visão muito mais diferente. Só que entenda, nada disso veio me contaminar, veio trazer heresia sobre a minha mente. Não. Eu vim conhecer visões diferentes sobre o reino. E eu comecei a me aprofundar com mistérios muito mais profundos no mundo espiritual, né? Até hoje, raramente, acho que se eu vestir um calção dentro de casa, trago ainda a cultura assembleiana, né? Porque é um costume, né? Uso o bigode que quase minha esposa gosta, mas eu não gosto de usar barba. Cultura da Assembleia de Deus. Mas eu digo assim, para vocês poderem entender, sempre, prego até hoje de terno, de gravata, esse é o meu estilo, né? Estilo pregador assembleano mesmo, não estando dentro da Assembleia de Deus. Mas eu fui um obreiro muito desobediente, mas não me arrependo. Não aconselho também, mas também não me arrependo. Porque assim, ninguém que continua dentro, obedecendo, vai viver as experiências que eu vivi. Eu vivi experiências extraordinárias.
curas, milagres, também dentro da Igreja Assembleia de Deus, experiências que marcaram a minha história, meu ministério, aprendizado, visões diferentes, né? A Assembleia de Deus, ela foi um alicerce poderoso, muito forte para me ensinar, para me ajudar. Eu amo essa igreja, tenho saudade, né? Eu digo no meu coração guardado, eu passo em frente da Igreja de Primavera e outras igrejas falam, nossa, já preguei, aquele culto foi abençoado e me traz ótimas recordações, mas Deus me levou para outro, porque é o propósito de Deus, porque o nosso propósito é ide, né? É o levar a palavra de Deus, é o anunciar. E eu glorifico a Deus por todos os pastores assembleanos que me abraçaram, que me acolheram, obreiros, irmãs do círculo de oração. Coisa tremenda de Deus. Era seu carinho enorme, né? Mas assim, eu fui um obreiro desobediente porque eu ia pregar em outros lugares. E as agendas estouram. Até hoje, assim, eu não venço. Então, agora que eu assumi uma igreja, então, eu realmente, até a semana retrasada, neguei 7 convites. Falei, olha, não vai dar mais, porque realmente mesmo agora eu tenho um povo para cuidar. E acho que a minha fase de pregador, pregar para fora, já passou. Né? Eu falo isso sem sombra de dúvida. Passou. Existe uma fase, né? Aproveita a sua fase. Minha fase de pregador passou. Hoje eu tô dentro da minha igreja, assim, eu tenho um amor tão grande por aquele povo. Hoje de manhã tirei a manhã inteira para fazer visita. Então, assim, Deus tem me levado para um outro nível hoje, uma outra visão. E essa tua saída, né, Douglas? A palavra de Deus já diz, né? Você tem que ser a luz do mundo, né? Sim. Então, uma luz dentro do lugar claro, ela não vai influenciar muita coisa, né? Agora, a luz ela tem que estar no lugar, tem que estar nas trevas para aparecer. Então, Deus foi te levando, né? Então, se você é a luz, você tem que ir para lugares, né? Tem que ir no lugar das trevas para você brilhar. Sim. Né? Então, tem que estar no meio da escuridão. Aí que a luz vai aparecer, na escuridão. Então, Deus fez você ir lá para que a luz viesse resplandecer, né? Sim, sim. Então, Deus veio fazer isso na sua vida, né? E tem a Sandra aqui, ela diz assim, Douglas, bênção de Deus, acompanhei um pouco da caminhada dele. Inclusive, ela disse que você foi o aluno da escola dominical quando criança. Isso, olha aí. Sandra Sarato. Isso, a irmã Sandra Sarato. Então eu digo assim, a escola dominical, assim, eu sempre digo que é a maior escola teológica que existe. Na igreja que você está agora cuidando ali, pastoreando, tem a escola dominical? Não, tem os cultos de ensino na terça-feira. Na escola bíblica dominical, lá nesse ministério, não tem. Mas nós já estamos conversando sobre isso ainda, né? E essa é uma igreja nova? Não, é uma igreja que já tem há 22 anos já. É uma igreja onde a minha sogra fundou. Minha sogra era da igreja Deus e Amor, né? E ela veio levando esse ministério junto com o meu sogro. Meu sogro veio a falecer, eu não conheci ele, né? E não era meu pensamento em nenhum momento ir para lá. Até que o meu pensamento também nem era sair da Assembleia de Deus, né? Então, quando eu casei, depois foi se encaminhando outras coisas, e Deus ele foi falando muito, foi falando tanto comigo, tanto com eles, com a própria igreja, assim, e Deus agora tem trazido um crescimento, assim, um direcionamento totalmente diferente, uma visão bem diferente, e eu digo assim que até o estilo, assim, é meio um estilo assembleiano, assim. Aquela base continua, né? Isso, claro. Mas a igreja, no papel, ela tem 18 anos já. 18 anos. 18 anos já. E ela fica só aqui na região aqui de Curitiba ou tem... só em Piraquara mesmo. Só em Piraquara mesmo. A tendência é crescer mais, né? Se for o propósito de Deus, né, dela expandir realmente, sim. Senão, nós vamos montar uma igreja de referência dentro de Piraquara, em nome de Jesus. Quantos membros tem na igreja que você é pastor na Douglas? Olha, de base, assim, eu não tenho noção de quantos tem, mas ainda é uma igreja pequena ainda, temos poucos. É como se fosse uma igreja de bairro, assim, uma igreja pequena, não é uma igreja grande. Mas o importante é levar a palavra de Deus, né? Sempre falamos aqui, né, que nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus, né, a fé compartilhada. E a fé compartilhada, ela não é só para assembleiano, batista, quadrangular, seja qual religião for. Sempre vai ter alguém contando algo de Deus, né? Vai ter os nossos irmãos católicos também, que com certeza também tem algo de Deus para contar, porque o nosso Jesus, quando esteve aqui na Terra, sempre conta, né? Ele nunca dividiu, eu vou operar milagre para você porque você é judeu. Não, eu vou operar milagre para você porque você é da Samaria. Sim. Ele nunca perguntou para... Simplesmente ele veio e liberou a palavra de cura, uma palavra de bênção, sem se preocupar de onde que ele era, se era judeu, se era samaritano, não. E é isso nosso intuito também aqui, né? Levar a palavra de Deus, e nossos irmãos, seja de qual religião que for, se está falando de Deus,
é bem-vindo. Isso, até no dia da minha posse lá, foi várias igrejas. Né? Igrejas do Evangelho Quadrangular foram, né? Pastores amigos meus, igreja Restauração, né? Assembleia de Deus, tinha membros da Assembleia, Batista tinha lá. Então, assim, eu glorifico a Deus porque eu construí uma história. Eu posso dizer que eu construí uma história. Sim. Né? E eu construí uma história baseada naquilo que Deus ministrava no meu coração. Ao ponto que a minha posse, ela foi um dia assim que a igreja estava repleta, muito cheia. E eu digo assim que todo esse carinho assim foi de uma história que eu construí. Exato. Né? Que Deus permitiu eu construir. Porque as pessoas conhecem o Douglas, né? O Douglas, então, só que fala o Douglas, todo mundo já conhece como que é a pessoa desde a infância, foi, né? Nunca desviou o caminho, sempre foi a pessoa correta, então todo mundo já sabe como que é. Então aí é o Douglas que vai permanecer. É esse Douglas que as pessoas gostam de ver, né? Também o nosso querido amigo Sandro Lima, ele diz assim: grande Douglas, admiração e respeito por esse homem de Deus. Um forte abraço. Amém. Deus abençoe. Forte abraço, meu amigo. E ele diz também: parabéns pelo trabalho, irmãos. A gente fica muito feliz por vocês estarem nos acompanhando. E a fé compartilhada, né? Você que tem um testemunho de Deus, né? Algo que está no teu coração, que você quer passar adiante, o que Deus fez na sua vida, no seu coração, né? Na sua família. Porque tem muitas pessoas que têm um milagre na vida, na família, e quer contar, quer compartilhar, mas não tem oportunidade, né? Muitas vezes nem a família dele sabe o que ele passou para chegar até ali. Sim, né? sim. Porque foi a caminhada da pessoa árdua, a caminhada nossa. Se nós formos contar, né, as histórias, né, que nós passamos, né? Então cada um tem a sua história, né, de superação, né, de milagre. Então você que tem um milagre, quer contar o seu milagre, né, entre em contato conosco, né, estamos aqui de portas abertas para que você venha contar o seu milagre de Deus, porque o mundo está precisando ouvir palavras e bênçãos, né, ainda precisa de ouvir que Deus ainda faz milagres, né, não ficar só contando histórias, né, como o Douglas falou aqui, né, contava a história da mãe e do pai, dos milagres que eles tinham, né. Mas venha viver o teu milagre, venha contar o teu milagre de Deus para que outras pessoas venham receber, né? Sim. E Douglas, aonde que fica a sua igreja? Qual o endereço que é? O nome da rua é meio diferente agora. É Rua Monjoleiro, número 42, Santa Maria, Piraquara. Então, você que está aí próximo, aí ainda não tem uma... Você é convidado. Você não tem uma igreja, se você está afastado, se você precisa de uma visita, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer estar indo te visitar, vai ser um prazer fazer uma oração na sua casa, né? Te fazer um convite especial para você estar indo na nossa igreja. Nós temos culto lá na terça, cultos de ensino, quarta-feira, tarde da bênção, quinta-feira, culto da vitória, domingo, né, o culto da família. Muito, muito bênção mesmo. Tenho certeza que o Senhor vai operar milagres, vai transformar a tua história e o nome dele vai ser glorificado. Amém. E tem bastante jovens lá, Douglas? Tem poucos jovens lá na igreja, mais senhores. Mas eu digo assim que Deus tem trazido um novo povo lá agora. Sim. Tem trazido um novo povo lá dentro da igreja. E a gente citou, né, que você falou que foi lá desde o tempo do pastor Vitorino Silva, né? Não é Vitorino Silva, acho que é. É Vitorino Silva, né? O pastor Vitorino. Não me lembro muito da feição dele, mas eu era criança, eu sei que era daquele tempo. Eu lembro porque eu me batizei em águas com ele. Isso. Né? E também teve o nosso grande... Até hoje a gente chama ele de pastor, assim. A gente encontra ele e fala, nosso pastor, o pastor Orides, né? Fez uma grande diferença, né? Cuidou muito bem do rebanho, né? Nosso carinho, o pastor Eurides, a toda a sua família, né? Então, essas pessoas, elas fazem muita diferença na nossa vida, né? Sim. Cuidado. Tudo é um marco, né? Tudo a gente sempre vai lembrando de pessoas que fizeram diferença, que fizeram algo de extraordinário para a obra de Deus, né? E o pastor Eurides é uma pessoa que está no nosso coração, pessoa que também nós estávamos, às vezes, meio laicar, ele vinha fazer visita para nós em casa, trazer uma palavra, né, pra gente, né? Então a gente fica guardando isso, como o Douglas hoje, né, comentou que hoje foi fazer visita nas casas. Isso é muito importante, né, Douglas? O pastor ir lá, né, ver como as ovelhas estão, como estão as pessoas, né? Porque o pastor tem que estar, né, olhando onde que está o rebanho, né, para ver onde precisa consertar alguma coisa, né? Um conselho aqui aos pastores. Tem uns pastores meio desmiolados aí. Sempre acompanhado da esposa, hein? Fazer visita
sempre acompanhado de um corpo de obreiros. E isso eu digo que eu trago, né, um grande conselho que eu ouvi dentro da Assembleia de Deus. Sim. Isso é muito importante. Né? Sim. Porque muitas das vezes as pessoas estão saindo, vou ali fazer uma visita sozinho. Não. Vá sempre com uma testemunha, vá sempre com alguém junto contigo. Vou dar outro conselho. Não dê carona para uma mulher, homem, se você estiver sozinho dentro do carro, ou vice-versa. Vigia, presta atenção, porque Satanás ele está aí, atento, rugindo, feroz, para destruir o teu ministério. E muitos têm perdido o ministério que construíram há anos por falta de vigilância. Exatamente. Isso é muito importante, né? Sim, sempre tem que estar. E que nem você citou, às vezes você vai fazer uma visita, né? Tem que estar a pastora junto, os obreiros. Sim, hoje minha esposa esteve junto comigo, né? Sempre visita, até mesmo ela fala, não marque agenda, né? É uma conversa entre nós, não marque agenda se eu não tiver agenda também livre naquele dia, porque nós vamos caminhar junto. Vai pregar, deixamos gente preparada na igreja para cuidar da igreja, então eu vou junto. Ou vice-versa, dentro dos cultos, estamos juntos ali trabalhando. Sim. Vamos conversar com um casal ou uma pessoa só, estamos ali unidos também. Tem que ser assim. Sim. E puxando pro lado, você também tem uma empresa, uma loja, né? Tem quantas lojas você tem hoje? Eu tenho uma loja, que fica aqui na Avenida Frei Rui Guido Depine, 278, que era a antiga Avenida Brasília, né? Isso, o Douglas ali tem ali, não sei quem vende o que ali, Eu vendo tênis, eu vendo boné, eu vendo camiseta, vestuário, né? Mais roupas masculinas mesmo. Eu faço umas promoções ali que é um estouro. Realmente mesmo dá filas ali. Como que é o nome mesmo da loja? Start Box. Aí, ó. Então, se você quiser seguir a gente ali no Instagram, ali, loja Start Box. E foi uma caminhada também árdua, né? Até chegar até aqui, porque a gente acompanhou a vida do Douglas, né? O Douglas foi aqui nosso amigo aí de infância, então a gente acompanhou, mas meio de perto, de longe, assim, a vida do Douglas, e foi uma correria, né, Douglas? Sempre. Até chegar hoje aí que você tá, como que foi a tua... Brincando debaixo da mesa, né? De vendedor. Isso. Vendi, posso dizer assim que eu tive várias experiências, vendendo um pouquinho de coisinha ali, um pouquinho de coisinha aqui, mas quando eu engatei mesmo na venda foi vendendo DVD. Né, que eu saía com a motinha vendendo DVD no tempo que era o CD ainda. A gente lembra disso. As pessoas queriam assistir filme, eu ali com a mochila, era debaixo de chuva, o povo me ligava, ou, né, falava, passa aqui, gritava, traga a bolsa de DVD, quero escolher um filme, quero assistir final de semana. E ali começou, né, eu vendendo DVD, viajando pro Paraguai. Acho que pro Paraguai eu viajei em 2 anos 92 vezes pro Paraguai, né. As pessoas hoje acreditam que eu surgi do nada na venda, mas não. Foi bem sofrido mesmo, e não foi só de motinha, né? Foi de a pé, foi de bicicleta. Vendia DVD na 15, na Rua Barbosa, dentro de ônibus, né? Nesse tempo, assim, que eu digo que eu estava afastadinho da presença de Deus. Montei uma lojinha na Macedo, não sei quantos anos eu tinha, mas começou só com DVD, raia. Era bem pequenininha, foi fluindo. Já quebrei alguns comércios já, mas hoje eu estou debaixo de uma palavra e eu tenho, graças a Deus, vivenciado, assim, o extraordinário. E tenho ensinado até mesmo pessoas a viver o extraordinário, através do poder da generosidade, sabe? Então, assim, essa caminhada minha, assim, na venda foi muito desafiadora. Muito desafiadora. E até hoje eu tenho aprendido, né? Conversei com... Sou muito generoso, gosto dessa palavra generosidade, mas assim, eu tava sendo o excesso da generosidade, sabe, assim, toma pra você, eu falei, nossa, será que eu não tô tomando prejuízo? Porque eu gosto muito de abençoar pessoas, mas dessa maneira Deus também me abençoa, é algo assim extraordinário, porque a Bíblia diz assim em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, aquele que é generoso progride na vida e vê as suas riquezas se multiplicarem, outros que retêm mais do que é justo é para sua própria perda. Então, eu prego isso e sempre vi isso, mas eu aprendi a ter um pouco de controle, porque eu estava caminhando descontroladamente, né? Tem o estoque da loja aí. Toma pra você. E eu percebi algo. E nós temos que buscar a nossa cura interior, nossa cura da nossa alma. E eu fui entender que ser generoso em excesso também é um problema. E, sabe, um profissional, ele disse assim para mim, identificando mesmo, falou, esse excesso de generosidade é porque é culpa isso. Você pedir desculpa para as pessoas por você ter e elas não ter. Mas eu quero que você entenda, ele disse para mim, os pobres sempre vão existir no nosso meio. Sim.
As dificuldades na vida das pessoas sempre vão existir, nós não vamos conseguir resolver o problema de todos. Sabe, Douglas, quando você compra um iPhone 15, igual eu tenho aqui, e alguém não tem, você sempre quer dar outro, ou parecido, ou similar a alguém. Por quê? Porque você não tem, é uma forma de você, daquela pessoa não tem, então é uma forma de você pedir desculpa para ela. E quando eu percebi, eu falei, meu Deus, eu tô pedindo desculpa porque eu tenho e essa pessoa não tem, mas tudo que eu tenho é por causa do meu esforço, por causa do meu trabalho, é porque eu construí uma história dentro disso e não desisti. Eu falei, opa, eu tenho que me controlar então. Eu tenho que atender a voz de Deus, mas não posso ser com excesso. Exatamente. Sabe, o nosso problema hoje é que nós queremos fazer tudo em excesso. Nós achamos que para nós ser bem-sucedido a gente tem que ter uma lojona, para a gente começar famoso na rede social a gente precisa ter milhares de seguidores. Não, mas a gente tem que entender as fases do processo. Tudo processo. Tudo. É que desde nós falamos do início, né? As pessoas não sabem, às vezes eu passo o Douglas hoje, vê os Douglas hoje na loja, mas não sabe qual foi o processo que ele passou, né? Não sabe como que foi lá a caminhada até chegar ali. Então, você chegar lá, tá desse jeito assim, mas não. O Douglas tem uma história, né? Já cheguei a viajar já para São Paulo com R$700. Essa loja minha aqui, quando eu montei ela, eu tive um sonho. Posso contar aqui o sonho? Fica à vontade. Eu tive um sonho, não sei como que a gente está com o nosso horário. Não, tranquilo, pode. Eu tive um sonho. Eu estava numa situação muito difícil mesmo. E agora eu vou falar sobre a questão de desobedecer a liderança, né? Eu vivi e Deus operava e realmente coisas extraordinárias aconteciam. Mas a desobediência, ela não permite você prosperar. Verdade. E eu sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, sempre fui generoso, mas não destravava, não fluía. Faz parte isso, eu tenho que envolver aquilo que é espiritual para falar da minha prosperidade. Por quê? Porque eu pregava, eu anunciava a palavra, eu fazia, mas eu não estava debaixo de uma ordem da minha liderança de espiritual, de autorização para mim fazer aquilo. Eu fazia, era bem-sucedido, vivia experiências extraordinárias, como eu disse, mas não prosperava. Quando uma pastora da Quadrangular, ela disse assim para mim, Douglas, mas não querendo me ensinar, mas ela disse, quem não obedece, não prospera. Exatamente. E eu peguei aquilo para mim. E quando eu fiquei debaixo do pastoreio dessa pastora e de alguns pastores, eu entrei na linha da obediência deles. Por quê? A minha desobediência era ir para fora, né? Sem autorização deles. E eles não, eles me deixavam ir. E eu digo para você que as coisas começaram a fluir. E eu tive um sonho, né? Num tempo que ainda minha situação estava muito difícil, antes de conhecer eles. Eu tive um sonho, e eu sonhei... Eu sonhei que eu era um mendigo no sonho. E que eu estava passando em frente de uma mansão. Sabe aquelas mansões assim, que é gramado, lá no topo, assim, aquela mansão alta. E tinha uma lixeira, e tinha vários mendigos ali. E eu tinha ido na lixeira, e tinha vários tênis. E tinha muito tênis. E eu comecei a pegar os tênis, só que os outros mendigos começaram a lutar comigo ali, também pegando os tênis. E eu falei, mas deixa eu provar o tênis. E veio um rapaz com estilo surfista, que hoje é o estilo da minha loja, né? A roupa. E ele veio descendo e ele estava com um saco na mão e ele entregou na minha mão. E quando eu abri, era tênis. E quando eu comecei a provar os tênis, todos os tênis serviam para mim. E eu acordei e eu falei, nossa, eu vou trabalhar com tênis. Eu não sabia o que investir. Eu era vendedor, mas não sabia o que investir. Eu falei, eu vou montar uma loja de tênis, eu vou vender tênis. E eu estava passando uma situação tão difícil que eu comprei um curso na internet para minha filha, um curso para fazer desenho. E ela não quis. E eu comecei a fazer o desenho. E eu comecei a sobreviver no desenho, fazendo o rosto, desenhando o rosto. Então eu comecei a vender desenho, porque eu não tinha o dinheiro para investir nos tênis, né? E eu peguei o auxílio emergencial. Para você ver como não faz muito tempo. E eu fui para São Paulo com auxílio emergencial. Fui eu, minha esposa. Nós compramos tênis, passamos uma humilhação muito grande, porque fomos de carona com uma pessoa. Essa pessoa me humilhou muito, né? Porque queria que eu apresentasse muitas coisas lá em São Paulo, mas quem já foi já sabe que não tem muito o que apresentar. Está ali na cara. É só você chegar e negociar e comprar, né? Então, para você que tem medo de ir para São Paulo, é assim lá. Lá não existe nenhum fornecedor oculto, né? Tá tudo ali, é aberto para você, é só você chegar e comprar deles. E eu fui lá para São Paulo sem saber comprar, comprei uns tênis feios, tudo torto, né? Parecendo cola, tudo. Trouxe. Debaixo dessa humilhação, esse rapaz, ele disse assim que aqueles tênis não ia dar em nada.
né? E realmente eu vendi, não deu em nada, vendi fiado, as pessoas não me pagaram, né? Mas certa vez eu estava desenhando na minha casa e foi uma pessoa lá e bateu na porta da minha casa, né? Tinha acordado, eu sempre desenhava de madrugada, bateu, e aí, o que tá fazendo? Tava dormindo, tava desenhando de noite e tal. E aí, vamos montar um negócio? Eu peguei e falei bem assim, olha, mas eu não tenho dinheiro. Daí ele falou, mas eu aplico o dinheiro em você. Essa pessoa me fez uma proposta. E eu falei bem assim, tá, mas o que você quer vender? O que você quiser vender. Se você quiser investir em perna de rã em conserva, eu dou o dinheiro pra você. Falei, sério? Falei, eu tive um sonho com tênis. A pessoa não é evangélica, não entende. Falei, se você quiser investir. Ele falou, quanto que você precisa? Eu falei, acho que uns 10 mil pra passar vergonha. Ele falou bem assim, então tá bom então. Eu tenho uma garagem, a gente vai montar na minha garagem, só que assim, eu vou aplicar o dinheiro em você, né? Você que vai tocar, você que vai fazer funcionar, você que vai fazer dar certo. Você me paga metade desse dinheiro e você fica trabalhando ali e eu não faço nada. Então era algo muito lucrativo para essa pessoa. Só que eu não tinha. E quando chegou o dia de montar, essa pessoa disse assim, vou te dar 20 mil. Para você ter uma ideia, que a gente fez uma campanha na madrugada, eu e a minha esposa, e nós namorávamos ainda, para você entender o poder da oração. E quando nós fizemos essa campanha na madrugada, em 7 dias, Deus ele trouxe a resposta para nós de muitas coisas, sabe? Nós tínhamos planos de casar, né, de constituir uma família, e eu não tinha condição financeira, né? Até que algumas pessoas que eu conheci, que quiseram meio que namorar comigo, me largaram porque eu não tinha dinheiro. Dava pé pra ele. Verdade, é verdade. Muitas pessoas que me conheceram realmente, por causa que a minha vida era muito difícil financeiramente. Só que eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, porque ela teve visão de Deus. Eu me perguntava e falava, meu Deus, o que essa menina quer comigo, Jesus? Sabe, porque realmente era uma situação muito difícil. Eu estava até com o meu pé quebrado, né? Então era muito difícil a minha situação financeira. E a gente montou essa lojinha. E realmente mesmo, 20 mil não deu quase nada. É muito pouquinha coisa. Teve que reformar a sala, teve que colocar placa, fazer isso, fazer aquilo. E eu comecei a trabalhar. No começo tirava R$1.000 de salário. E estava muito difícil, né? E nós queríamos casar. E o meu irmão chegou com uma proposta um dia para mim, né? O meu irmão Diego. Ele falou bem assim, Douglas, eu tô fabricando umas máquinas de mármore. Você não quer vender para mim? Eu falei, mas não conheço ninguém que mexe com mármore. Ele falou, posta no Facebook. Ele falou, posta lá e vê o que dá, vai que dá certo. Ele também, né, acho que acredito que também estava com um pouco de medo ali, e eu vendedor, né, e eu falei, meu Deus, como que a gente vai casar? E envolve a parte do casamento, porque as duas coisas estavam muito ligadas. E a minha esposa começou a enviar convite no WhatsApp para as pessoas que a gente ia casar. Convite, eu falei, meu Deus, não tinha dinheiro para comprar uma coxinha. Mas como que a gente vai casar? Né? E ela começou a mandar. Daí a gente começou a pensar, então vamos pegar aqui na igreja, né? Na igreja, eu não congregava, mas na igreja ali da minha sogra, onde hoje eu sou pastor. E ela falou, vamos comprar umas coxinhas, umas coisinhas ali, e ela foi sonhando dessa maneira, né, para o nosso casamento. Só que Deus começou depois desse término dessa campanha, a levantar pessoas. Então veio um com quentão, veio outro com quentão, mas ainda era muito básico, era simples ainda para nós não tínhamos. E certa vez eu orei, saindo do Laranjeiras, e quando eu dei a volta com o carro, descendo a descida ali, né, daqui de Piraquara, eu olhei para o céu, e o Senhor falou muito forte no meu coração. E Deus disse assim para mim, Douglas, o céu decidiu trabalhar ao teu favor. E eu comecei a vender máquina, né? E ali trabalhando na loja, né? Multiplicando, tentando tirar o mínimo possível dali para poder fazer aquele comércio crescer. Porque tudo que eu tirava de salário, meu sócio também pegava de salário. Só que era só eu que trabalhava, era só eu que cuidava e eu tinha que trazer. E ainda pagar ainda metade dos 20 mil, que era 10 mil da parte dele, né? E todo o crescimento da loja ainda também, a metade era dele. Ele tinha o dinheiro, eu não tinha. Então eu acabei me tornando dependente daquela situação. E ali eu fui, né, dentro daquela situação, trabalhando, e em pouco tempo que nós decidimos casar, Deus começou a alinhar as coisas. Minha esposa na madrugada, olhando o Facebook, uma loja lá na Rua das Noivas, no centro de Curitiba, no Alto da 15, estava fechando, tinha um vestido lindo. Ela foi lá, realmente, comprou o vestido por R$500. Foi coisa assim, tipo de Deus, nem a locação, mas veio. Nós alocamos uma capela e também alocamos também uma sala, né, no restaurante, ali no
no Caminho da Uva ali, eu esqueci só o nome do restaurante, né? Mas São José dos Pinhais, né? ali em São José dos Pinhais, no Caminho da Uva. Essa menina, ela tem uma fé tão grande, assim, minha esposa, quando ela tem ela decide realizar algo, e eu tenho que contar isso, porque faz parte, porque eu não estava ganhando dinheiro, mas quando Deus diz que o céu estava trabalhando ao nosso favor, acredite, igreja, porque Deus faz, acredite. Se Deus falou, Ele vai fazer. Sabe? Ela contratou violinista, tecladista, coisa tremenda, profissionais, violinista, tecladista, cerimonialista, foi os padrinhos, tudo alinhado, pastores, teve pessoas falando em línguas estranhas dentro do nosso casamento, e os pastores dizendo como nós estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar. Então, assim, fomos ainda para Praia da Sepultura, tudo pago, isso em pequeno período de tempo. Eu acho que saiu R$130 a noite neste lugar. R$130. Nós ligamos para tentar pegar uns dias lá, era quase R$700, R$800 a diária, para você, fora de temporada. Então, para você poder entender que quando Deus quer fazer, Ele vem e realmente Ele faz. E a loja, eu fui trabalhando 1 ano, 2 anos, eu acredito que eu cheguei a ficar 3 anos ali, agora não me lembro muito bem de cabeça, né? E Deus, Ele me deu uma estratégia, através de um casal de amigos meus. Começa a trabalhar no Instagram. Investe no Instagram. O Instagram dá retorno. E eu comecei a trabalhar no Instagram. E ali, fazer uns vídeos um pouco tímido, tal, tentando mostrar um pouco a minha vida e postando. E um dia nasceu algo no meu coração. E eu falei com esse sócio, falei bem assim, eu posso começar a fazer, porque como eu tinha uma sociedade, eu tinha que perguntar, eu quero ofertar uma quantidade de tênis por mês. E ele falou, mas por que isso? E eu falei, não, mas é que eu quero ofertar. Ele falou, faz o que você quiser. Se achar, tudo bem, só não toma prejuízo aí, fecha a loja. Eu quero ofertar. Nós vamos obter resultados financeiros aqui dentro através do mundo espiritual. Vamos ofertar tênis, nós vamos semear tênis e Deus vai começar a trazer. E quando nós estouramos as primeiras promoções, né, e esse casal de amigo meu já trabalha no Instagram, eles fizeram um vídeo da loja, tal, puxando clientes ali para dentro, né, da própria loja deles. Olha o poder da generosidade. E a loja fez assim filas. Foi um dia que nós vendemos, em 2 dias, se eu não estou enganado, no primeiro dia nós vendemos, acredito que foi R$17 mil. Uma lojinha que vendia R$500, R$700, vendeu esse valor e ali começou a crescer, né? E ao decorrer do tempo, né, ele recebeu ali, acredito que deve ter dado ali seus 100 e poucos mil de salário, né, todo mês, se fosse juntar tudo, né, e ao decorrer desse tempo, e eu senti ali de sair da loja, já era o meu tempo ali de me desprender ali daquela sociedade, né? Paguei a parte dele à vista da loja, porque ele não queria ficar com a loja, então eu paguei, né? E conversamos ali, saímos, graças a Deus, com amizade, né? Me desliguei dali da loja, fui vender em casa. E pelo Instagram, em 1 semana, vendi R$8 mil. Nossa. Entendeu? Então, Deus começou a trabalhar e eu tinha a proposta ali do ponto ali que, né, o Rosaldo, ele chegou até mim e disse que eu queria alugar. Só que tava demorando ali, por causa de construção, a gente sabe que demora, né? Sim. E eu pensei que eu ia perecer, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, esse dinheiro vai se esvair, eu vou perder e tal, porque o Laranjeiras é meio de mato, como que eu vou vender? Mas eu não venci entregar tênis dentro do meu Cliozinho, e ali, corre pra lá e corre pra cá. Até que eu montei a minha loja. Estourei minhas promoções, realmente continua dando movimento, e hoje, graças a Deus, né, eu tenho um funcionário ali que trabalha ali, né, a empresa, eu posso dizer, eu digo que é a empresa da minha esposa, né, o CNPJ da minha esposa, ela trabalha, eu trabalho ali dentro da empresa, né, graças a Deus registrado, minha esposa também registrada, esse funcionário é registrado, e Deus tem nos abençoado, tem nos dado estratégia, tem nos prosperado, né, de uma maneira poderosa e incrível. Esse é o nosso podcast, é esse daí, né, contar o testemunho, né, que Deus tem feito na vida, né? Você é um testemunho aí pra gente, né, acatar também, né, pra nossa vida também, você que também tá passando por alguma dificuldade, né, acata essa experiência, né, Douglas? Sabe quando eu vi que Deus estava fazendo, porque tem uma hora que dá um estralo na sua mente. Foi quando minha esposa comprou uma flor pra cabeça dela, um arranjinho assim de flor tão pequenininho, que dá pra comprar ali na loja de podemos dizer, se tivesse R$1,99 era ali. Ela encomendou R$250 daquela flor. Ali eu vi que Deus estava fazendo por nós, sabe? Então eu digo pra você, acredita. Se Deus colocou um sonho no teu coração, acredita, porque Ele é poderoso para realizar. Na mão dele não há pobreza, não há miséria, não há enfermidade. Quando os céus decidem trabalhar ao teu favor, não há impedimento.
quem contenderá contra ele, né? Ele nunca perdeu uma guerra. E no meu WhatsApp, eu tenho uma frase que há anos, isso já faz mais de 10 anos já que eu tenho ela no meu WhatsApp. Eu vivo milagres com Deus. E eu quero te trazer um conselho. Coloque um tema na sua história, coloque um tema na sua vida. Eu vivo milagres com Deus todos os dias. Qual é o tema que você vai colocar na tua história e na tua vida? Eu colocaria um tema a partir de hoje, porque esta palavra tem poder. Exatamente. Né? Cada um de nós temos que, Douglas falou, né, colocar um tema na nossa vida, porque a nossa vida ela é uma história, né? Cada um tem uma história diferente da outra, mas a nossa vida, se a gente for contar, escrever um livro, né? Ela dá um filme, ela dá uma série de muitos capítulos, né? Capítulos de comédia, outros mais de ficção, né? Outros de besteira. Mas é uma vida que, se a gente for colocar ali um tema, cada um vai colocar esse tema ali na vida, que é a bênção de Deus, né? Nós determinamos e profetizamos aquilo que nós podemos ser na presença dele. Exatamente. A palavra que sai da boca é o que você vai ser. Porque aquela palavra que sai da tua boca é o que está no teu coração. Né? Se você profetizar bênçãos, é o que está no teu coração, está saindo bênção. Então libera a bênção no teu coração, né? Que vai. Porque Jesus, quando ele fazia a cura, ele sempre perguntava, né? O que quer que eu te faça? Né? Ele sabia que a pessoa estava lá, né, mendigando, estava cega, estava lá paralítica, mas aí chegava no paralítico: o que quer que eu te faça? Né? O camarada estava lá aleijado, eu estou aleijado, eu sou cego. Será que não está vendo? Mas não, você tem que falar na sua boca. Declarar. Eu quero ser empresário. Eu quero ter uma empresa, eu quero ser um empresário de sucesso. Sim. Então receba, né? Sim. Ele vai falar assim, então receba. Batalha. Vai aquilo que você falar na tua boca. Corre atrás, se esforce, né? É como a gente sempre fala no podcast aqui, quem nos deu foi Deus. Sim. Quem nos deu foi Deus. Ele nos deu um entendimento, né? Porque através de um sonho que ele nos deu, olha aí, coisa tremenda. A gente foi buscar o entendimento sobre esse sonho. Sim. E a gente entendeu que era para compartilhar a fé. A nossa fé, a sua fé, a fé de você que nos acompanha, né? Compartilhar a fé, a sua história. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história de superação. Exatamente. Né? Através da nossa fé, da nossa cura, né? Nós tivemos. Deus abriu nossa mente e falou assim: não é só vocês que tiveram cura. Tem muitas pessoas que tiveram cura, tiveram algo que eu dei para eles, né? Então, movimente esse trabalho que eu vou dar na mão de vocês e coloque aí para compartilhar as bênçãos que eu tenho feito na vida dos meus filhos. Né? É igual ali na loja. Quantas pessoas vão ali atrás de oração? Quantas pessoas vão ali atrás de uma palavra? Quantas pessoas vão ali atrás de um abraço, né? Quantas pessoas nos mandam mensagens até mesmo desesperadas, né? Muitas das vezes não sou nem eu que respondo ali o Instagram, né, da loja, né? Tem um menino que responde por mim e até mesmo para mais ali na loja do que eu. E assim, as pessoas mandam lá: Pastor Douglas, preciso disso, Pastor Douglas, ora por mim, Pastor Douglas, né? E muitas das vezes não sou eu, mas ele fala: olha, tem um assunto diferente aqui, ó. Isso aqui é para você resolver, isso aqui é para você. Né? Hoje nós estamos ali na loja, chegou um amigo meu, ele falou bem assim: me ajuda a montar uma pregação aqui, eu tenho um lugar para mim pregar e tal, e eu quero uma ideia tua, porque eu quero pregar essa mensagem, qual que é o teu entendimento? Já pegamos ali a Bíblia ali, estávamos ali meditando de tarde ali na palavra do Senhor. Então é coisa tremenda, o Senhor nos dá as ferramentas para que pessoas possam ser atingidas. A loja é uma ferramenta para pessoas serem atingidas. O podcast é uma ferramenta, é uma rede poderosa que vai atingir muitas pessoas. Né? E o nome do Senhor será glorificado. Nós tivemos na semana passada, Elias, aquele menino que ele nos mandou a mensagem lá de Angola, né? De Angola ele mandou, dizendo que ele acompanha o podcast e sentindo a presença de Deus, né? Então isso é maravilhoso. E são países totalmente diferentes, né? Com uma cultura totalmente diferente, mas o nosso Deus, né? É o mesmo, né? Sim. Ele está lá na Angola, está aqui conosco aqui, né, através do Espírito Santo. Então está lá movimentando o coração dele lá, está movimentando o nosso aqui. Então você vê que o nosso Deus, ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Né? Visitando nosso irmão lá na Angola, né? Tivemos também irmãos lá, dos missionários lá do Amazonas, né? Olha que bem. Amazonas também. Vieram contar essa história. Essa história aqui, falando que o que eles fizeram lá na Amazônia, né, fazendo um trabalho lá de
de missionário, né? Para os Exato. índios lá, nas tribos indígenas, lá, coisa maravilhosa. E acompanhando nós lá do Amazonas, mandamos um abraço para eles, né? Sim, nosso carinho, e eu até achei o nome aqui, o Augusto de Jesus. Augusto, nosso carinho, nosso aqui do Brasil, né? Mandando um carinho especial a vocês, força, continue essa batalha, né? Ele também nos contou, nos passou, que eles também têm a sua batalha diariamente, mas eles lutam com Jesus. Glória a Deus. Com Jesus no coração. Então, Augusto, nosso carinho, nosso muito obrigada. Deus abençoe eles. Douglas, deixamos as suas considerações finais? Pessoal, eu quero agradecer você que nos assistiu, para você que ainda vai compartilhar com o teu amigo e ele vai assistir ainda. Espero que esses testemunhos, essas experiências de vida possam ter edificado você nessa noite, possa ter te trazido esperança, fé, coragem, ousadia. E eu tenho algo para dizer para ti. Não desista. Vale a pena. Insista, persista na presença de Deus. Douglas, mas eu não tenho força. Peça amor. Porque quando você tem amor, pro amor não tem limites. Não tem barreiras. Porque o amor, ele vence todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado, Rose. A gente que Foi agradece. um prazer enorme Douglas, estar aqui conosco aqui, né? Agora já está no seu ministério, né? Quase está sem tempo, né? Às vezes de nós se vermos, porque é aquela correria do dia a dia, né? Hoje nosso amigo Douglas, pastor da igreja, né? Amém. A bênção de Deus, né? Nós sentimos muito orgulho, né? Porque o menino ali que nós brincávamos junto aí na rua, hein? Hoje Deus está levantando aqui fazer um ministério grandioso, né? E Glória. tenho certeza que vai crescer muito mais ainda. Glória a Deus. Né? E uma hora marcar até mesmo um podcast lá, Rosmelo, com a igreja, com né? certeza. Eles contarem as experiências, Com tudo, certeza. porque vai ser bem assim. Não, Vamos não fazer uma transmissão ao vivo lá na Glória a igreja. Deus. Fazer um culto. Exatamente. Uma transmissão ao vivo de um culto lá, vai ser tremendo, vai ser bem assim. Até vamos já, né, convidar que nós temos aí o nosso projeto daqui. O podcast vai completar 1 ano, né? Verdade. Olha que bênção. Todos os convidados vão estar aqui reunidos, né? Vamos fazer aqui um grande evento aqui. Glória a Deus. Vai ter de várias tribos, né? Assembleiano, Batista, Quadrangular, vai ser algo maravilhoso, né? Glória a Deus. E com certeza Deus vai falar tremendamente nesse lugar, né? Já estamos nesse... Tem um projeto na oração, Deus tem colocado no nosso coração e vai ser algo grandioso, né? Vou ter que ministração da palavra, pessoas que, como o Douglas traz a palavra, 5 minutinhos pregar, o irmão vai cantar. Glória a Deus. Vamos fazer algo aqui, uma mistura aqui, né? Fazer um culto gostoso. Fazer uma mistura aqui. Voltar aquele culto no lar, avivado, poderoso. E vai vir pessoas aí que já estiveram aqui conosco aqui, vão voltar para falar aí, né? Algo mais aí que Deus fez nesse 1 ano na vida deles, né? Glória a Deus. O Douglas vai ser o nosso convidado. Amém. Então, como o Elias disse, completando daqui um tempo, completando 1 ano o podcast, todos vão voltar. Já temos alguns cantores aí já praticamente agendados, né? A equipe podcast trabalhando, né? Nos bastidores ali, estamos trabalhando para que possamos fazer o melhor para Deus. Isso, e esse trabalho não é para agradecer nós, não é para fazer nada para que agradecer o homem, né? Esse trabalho foi colocado por Deus, é para Ele toda a honra, é para Ele toda a glória, porque é a Ele que nós devemos todo o louvor, porque é Ele que nos faz levantar todos os dias de manhã para irmos trabalhar, dar-nos saúde, né? E esse é o milagre que Ele dá a nós todos os dias de manhã, né? Todos os dias Ele dá um milagre para nós, o milagre da vida, o milagre de nós respirarmos, o milagre de estar indo para o trabalho com saúde, com segurança e voltarmos para a nossa casa também com segurança. Esse é o milagre de Deus, né? Então, isso que nós devemos que contar e compartilhar com todos vocês, né? Também te convidamos a conhecer a loja do Douglas, para você que ainda não conheça, passa lá. Vai estar abençoando nosso irmão, também vai estar recebendo uma palavra também de bênção, né? Que ali vai ter sempre, ali, se duvidar, já faz um culto ali, né? Faz ali, né? Oração e louvor, porque o nosso Deus é abençoado. Então, o nosso carinho, nosso muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Nós convidamos para a próxima semana, na sexta-feira, nós vamos ter aqui também um grande amigo nosso. No momento agora eu esqueci. Pregador da palavra de Deus também vai estar aqui conosco. Exato. Durante a semana nós vamos estar passando aí uma surpresa para vocês. Daqui a pouco já vamos postar o vídeo dele aqui para estar
Samuel Acácio. Samuel Acácio. Vai estar pregando amanhã na nossa igreja. Olha que bênção. Uma bênção. Um grande pregador da palavra do Senhor. Ele vai estar amanhã. Amanhã é o culto de vitória. Culto da vitória amanhã. Amanhã o Samuel Acácio estará ministrando. Já até postando já o cartaz dele. Olha isso. Você pensa. Instrumento poderoso nas mãos de Deus. Um menino cheio de Deus, de palavra mesmo. E aí vai estar aqui no podcast. Glória a Deus, que bênção. Semana. Também temos o pastor Eliezer, né, que apresenta o programa ali na Rádio Marumbi. Também daqui uns dias vai estar aqui conosco, né? A agenda tá bombando, como se diz, né? Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigada a vocês aí que se inscrevem no nosso canal. Chama o pessoal, a família para se inscrever e nos apoiar nesse projeto, né? Nosso carinho, nosso muito obrigado. Elias, suas considerações finais? Agradecemos, né, nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanharam, né? Toda semana estão aí conosco, né? E Deus abençoe a sua vida, a sua família. Como o nosso irmão Douglas falou aqui, né, que você está aí com um problema na sua vida, que é algo que venha na sua vida agora, dedique mais a sua família, compartilhe o amor, né? Que o amor ele quebra barreiras, ele faz com que a pessoa venha a progredir. Então, faça isso. Compartilhe o amor, que você vai ver que a sua família vai ser abençoada grandiosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Douglas. Leva o nosso carinho à sua família, a sua esposa, né? A esse neném que está chegando, a sua filha, que hoje está com 13 anos. A minha filha vai fazer 13 anos, a Lana. A gente conhece também desde bebê. A Lana, nosso carinho, nosso muito obrigada. Deus abençoe suas vidas. E não esqueçam, fé se compartilha, né? Nosso carinho, nosso muito obrigado. Vamos dar um tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus.